verso a verso. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu amigo, olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à lição da Escola Sabatina, que já está em minhas mãos. Você já deve tê-la também. Se não tiver ainda a sua assinatura, faça a sua assinatura da lição da Escola Sabatina numa loja da Casa Publicadora mais próxima da sua casa, da sua região, da sua cidade. É muito bom, eu sou o pastor Emanuel, está aqui com você nas redes sociais, nas plataformas do YouTube, do Facebook, do pastor Emanuel Gonçalves. Seja bem-vindo mais uma vez aos comentários maravilhosos da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Já estamos no quarto trimestre do ano e hoje nós vamos estudar durante toda essa semana da quinta lição, o quinto episódio, né? O quinto episódio, já você deve tê-la em suas mãos, cujo tema é Jesus como mestre dos mestres. Então vamos estudar, tá? Durante toda essa semana, recapitularemos no sábado que vem. Que Deus abençoe a sua casa e continue estudando a lição, porque a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai do céu, muito obrigado pelo professor da Escola Sabatina que está conosco, estudando, recapitulando a lição desta semana, pelo aluno também que está se dedicando ao estudo da Tua Palavra durante toda esta semana, durante todo este trimestre. Que a Tua bênção esteja sobre nós, fale mais uma vez ao nosso coração, nos oriente de acordo com a Tua vontade, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é a quinta lição, Jesus como mestre dos mestres, e nós vamos ler o verso para memorizar. Você não perde por esperar, muito boa a lição dessa semana, aliás, desse trimestre, né? Cujo tema geral é educação e redenção, como você pode ver aqui, não é? E estamos já na quinta lição deste trimestre. O verso para memorizar está escrito assim. Vamos ler? Vamos ler? Você pode acompanhar comigo, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu isso em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso 6. Muito bem, hoje, para alguém ser rotulado mestre dos mestres, seria levado em conta ter muitos anos de estudo, pesquisas, leituras de mestre de profundidade, quase inacessível à maioria da população. Inclusive, amigo, acadêmicos, títulos de graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados e pós-doutorados, além de livros e artigos científicos publicados em sua área acadêmica. Não é verdade? É assim que funciona. Nessa semana, nós vamos dedicar alguns minutos diários preciosos da nossa vida aqui para estudar o único que pode realmente receber essa titulação de mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a imagem, conforme 2 Coríntios 4, verso 4, de Deus, não é? Então, como Filipe, talvez estejamos desejosos de ver a face de Deus, o Pai, e Jesus nos responderá como respondeu ao próprio discípulo, nos seguintes termos: quem me viu a mim, não é? Está aqui, viu o Pai, pois Ele é a face de Deus revelada. Porque Ele mesmo resplandeceu em nosso coração
provocando a iluminação do conhecimento da glória de Deus através de contemplar a sua face. 2 Coríntios 4, repito, versículo 6. Isto é, contemplando a Jesus em seus ensinos, palavras, atos, a maneira de tratar as pessoas, não só estaremos vendo Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus, mas aprendendo a viver para que nossos passos sejam perfeitamente encaixados nos lugares onde seus pés marcaram a poeira do caminho. Andaremos em seus passos e o teremos como mestre dos mestres, né? Conhecendo a revelação do Pai e aprendendo como assimilar a mente do mestre dos mestres e a sua missão e obra de reconciliação da humanidade com o seu Criador e como viveram e aprenderam seus primeiros discípulos. Que o Espírito Santo nos dê a clareza da revelação celestial através dessa semana, através do estudo da lição de número 5. Pense comigo, a obra do querido Filho de Deus de ligar a criatura ao seu Criador, o finito com o infinito através de sua própria pessoa divina, é um tema que bem pode ocupar nossos pensamentos por toda a nossa existência. Ele abriu um caminho para que os desobedientes voltassem a obedecer a Deus, enquanto, pelo mesmo ato, protegeu os que já eram puros para que não se contaminassem com o pecado. Promete essa lição. É interessante a gente entender a revelação do Pai através de Jesus Cristo. E revelando o Pai, o Criador, sempre quis revelar-se a nós, a humanidade. O próprio Cristo quis revelar o Criador para a humanidade. É clara e completamente essa revelação. O pecado, porém, obliterou essa comunicação pessoal e direta. E no pós-Éden, Deus revelou-se por anjos, sonhos e visões e profetas, sempre incorrendo na possibilidade da interferência, da cosmovisão e interpretação errônea e falsificada e da falta de confiança na mensagem apresentada, como estudamos a lição anterior sobre a cosmovisão bíblica. O Senhor se dispôs a revelar-se na forma de Deus, revestido na humanidade em Cristo Jesus, que é o herdeiro de tudo, o Verbo que criou o mundo, e sendo o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. Na linguagem de hoje, diz que a perfeita semelhança do próprio Deus. Jesus é a perfeita semelhança de Deus, né? De Deus, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é que sustenta o universo e sustentou por sua palavra e poder e por si nos purificando dos nossos pecados, assentado à destra da sua majestade. Se deseja que pelo seu ministério pessoas iniciem a jornada de andar como ele andou, você necessita andar nos passos de Jesus, falar como ele, ver pelos olhos dele, enfrentar os desafios com a coragem que provém dele, não usar ocultismos, astúcias ou falsificações, antes encaminhar as pessoas a manifestarem a verdade na presença de Deus. E se alguém disseminar, espalhar doutrinas falsas de sua própria interpretação, esclareça que isso será perdição dele. Se afastando de Jesus e seu evangelho, tornar-se-á cada vez mais cego, pois a verdade é o resplandecer da luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que o testemunho não seja autopromoção, mas a pregação de Cristo Jesus, o Senhor, tornando-nos servos de todos por amor de Jesus, resplandecendo a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sendo Jesus a imagem perfeita do Pai querido, querida que me assiste pelo YouTube, pelo Facebook, no pr.Emanuel Gonçalves, vale lembrar que Jesus é a imagem perfeita de Deus, do Pai. Se o refletirmos de fato em nossas vidas, refletiremos com certeza o Pai, como ele mesmo disse, que era a imagem expressa do seu Pai. Pense nisso. Como adoradores do Deus verdadeiro e vivo,
precisamos produzir frutos que correspondam à luz e também privilégios que desfrutamos. Deus envia os seus servos com uma mensagem àqueles que professam ser seguidores de Cristo, mas alguns são filhos de Deus apenas no nome e rejeitam a advertência da providência. Não é verdade, amigo? Não é verdade, professor? Não é verdade, aluno? Não é verdade, minha irmã, o meu irmão? As alegações do apóstolo João sobre Jesus no capítulo 1 do seu evangelho, definindo-o como o verbo, são arrojadas profundas e levam-nos a questionamentos filosófico-teológicos de extensão sideral, pois provocam uma abertura interpretativa quase inesgotável à cosmovisão bíblica de que quem é Jesus, quais as suas características e ensinamentos, qual sua missão e função na Trindade, na criação, no plano da salvação e na glorificação. É bom refletirmos sobre isso. Ele é a palavra que fez, faz e sempre fará o que me apraz. Isaías 55, verso 11. É o próprio Deus, Ele, tudo que existe, Ele criou e existe porque Ele realizou a criação. Nele está a vida e Ele é a vida eterna. Ele é a luz verdadeira. Ele é que resplandece para que a humanidade veja o caminho. Veio como anunciado pelos profetas, mas poucos creram nos avisos e não receberam e nem o consideraram digno de honras como acostumado nas cortes celestiais. Mas todos que queiram ser filhos de Deus devem recebê-lo e crer em seu nome. Ele será chamado Jesus, diz a Bíblia, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, verso 21. Ou será chamado de Emanuel, que traduzido do hebraico para a nossa linguagem quer dizer Deus conosco. Mateus 1, verso 23. É conhecido também como Cristo, porque ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. De nascimento miraculoso, sobrenatural, virginal, ele se fez carne para habitar entre nós, revelando ao universo, mas exclusivamente aplicável à humanidade, a glória como Filho de Deus. Sendo um com Deus, a exata semelhança do Pai, somente Ele o pode revelar. Por isso, amigo, amiga, pode afirmar, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. E esta certeza conforta os nossos corações e alarga nossa cosmovisão, amplificando nossa maneira de ver o mundo, a criação, o universo, porque garante o cumprimento de suas palavras, promessas a todos que creiam e o aceitem como Salvador e Deus entre nós, Deus conosco. A propósito, Emanuel, que nome bonito, você não acha? Eu maravilhosamente acho. Pense comigo, a divindade foi revelada na humanidade, a glória invisível na visível forma humana. Os homens podiam aprender do desconhecido pelo conhecido. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Deus se revelou na semelhança do homem. Como ler então a mente de Jesus? Como entender? Cada evangelho é uma leitura da mente de Cristo. Mateus o vê como o cumprimento de todas as promessas e profecias de um Salvador judeu, descendente de Davi, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados e para ser Emanuel, Deus conosco. Eu não me canso de falar nesse nome. É maravilhoso, amém? Marcos, por exemplo, lê a mente de Jesus através de seus atos miraculosos, milagrosos e seu poder de libertar a todos de seus problemas e dificuldades. O Lucas, evangelista, médico, lê a mente de Jesus como o Salvador divino, desde o seu nascimento milagroso, a aplicação de seu poder de curar enfermidades, livrar os possuídos de demônios, retirar o jugo de tradições e falsas doutrinas. Acontece que na leitura de Tiago e Pedro, observamos facetas de como foi lida a mente de Jesus, amigo.
Talvez o mais esclarecedor conteúdo esteja nos escritos de Paulo. Desde o conhecidíssimo convite aos Filipenses no capítulo 2, verso 2, o mesmo ânimo, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo modo de pensar, sendo unidos de alma e mente, até ao conselho a Evódia e Sintique, para que sintam o mesmo no Senhor e o assinalamento final dos filhos de Deus em Apocalipse 14, verso 12. Ler a mente do Messias, dos mestres, o mestre dos mestres, o professor dos professores, sabendo que é a mesma coisa que reconhecer que ele é eterno, ele é divino, ele é encarnado em humanidade, escondendo em corpo humano o onisciente, onipresente, onipotente, Deus Criador, e seu caminho descendente até a terra como servo homem, aceitando a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versos 5 a 8. Que maravilha, querido! Eu quero recitar para vocês, de acordo com o texto que acabamos de ler de Filipenses, alguns degraus de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que ele, sendo Deus. Segundo, não considerou se apegar ao ser igual a Deus. Terceiro, ele esvaziou-se. Quarto, tomou a forma de servo. Quinto, tornou-se semelhante aos homens. Sexto, como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte. E sétimo, morte de cruz. Esta é a mente de Jesus. É a mente que devemos almejar, copiar, imitar. Pense comigo. Foi pela alegria que lhe estava proposta, a fim de poder trazer muitos filhos à glória, que ele suportou a cruz e desprezou a ignomínia. Oh, querido professor, querido aluno, o mestre dos mestres se reconciliou, ou trouxe reconciliação quando veio aqui para este planeta. Reconciliação, palavra rica em significado, você não acha? Compare então com as frases do apóstolo Paulo. Esvaziou-se. Olha só, seus sinônimos podem ser acomodação, adequação, ajeitação, composta pelo prefixo RE, de repetir, refazer, e do substantivo feminino conciliação, que primordialmente significa apaziguar, pacificar, etc., para terminar um litígio ou harmonizar conflitos. Para Jesus, amigo, amiga, reconciliação era ministério e missão. Um serviço de um servo, ministro, a convidados em um cerimonial. Para o reconciliador, é importante que os lados estejam dispostos a se harmonizarem. Vale lembrar que Jesus, sendo ele mesmo, é o afiançador dessa paz. E reconciliados, somos simultaneamente designados ministros reconciliadores, levando pessoas à paz com Deus em Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinos sobre criação, plano de redenção, encarnação, vida e morte vicária de Cristo são marcos doutrinários. Sendo Deus e tendo vida em si mesmo, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e nos deu o ministério de pregar a reconciliação. Então, doutrina tanto quanto o plano da redenção ou a volta de Jesus Cristo, porque Deus é o provedor da reconciliação realizada através de Jesus. Nós, ministros da mesma reconciliação, que nos harmonizou com Deus e a sua lei, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Jesus foi quem reconciliou. Ele é o reconciliador e afiançador, porque ele é a imagem de Deus invisível e nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, sendo eterno, a tudo sustenta, realiza a reconciliação da humanidade por sua igreja, da qual é a cabeça, pois nele habita toda a plenitude e pelo sangue da sua cruz fez a paz e reconciliou todas as coisas, de acordo com Colossenses, no capítulo
1, versos 15 a 20. Vou para a parte final. Como ministros, nós levamos a reconciliação à humanidade. Diz a Bíblia: Tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Mas a reconciliação que Jesus faz reconcilia o universo. Colossenses 1, verso 18. Pare para pensar. Cristo sofreu para que, mediante a fé nele, fossem perdoados os nossos pecados. Tornou-se o substituto e o penhor do homem, tomando sobre si o castigo que de modo algum merecia, para que nós, que o merecíamos, pudéssemos ser libertados e retornar à lealdade para com Deus em virtude dos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. Ele, querida ovelha, ele, querido irmão, é a única esperança nossa de salvação. Louvado seja Deus! Os primeiros discípulos dos mestres, sempre olhamos como discípulos aqueles a quem Jesus, após iniciar o seu ministério público, chamou para compartilhar a sua jornada e ensinamentos após o seu batismo. Sobre os discípulos primeiros de Cristo, né? Mas já pensou que os primeiros a anunciarem que já estava na terra o prometido ungido do Senhor foram seus pais terrestres, José e Maria, depois Isabel, a sua parenta, e mãe de João o Batista, e na manjedoura do nascimento de Jesus, aqueles pastores de Belém e os magos do Oriente que ali o visitaram? Já parou? Os primeiros discípulos de Jesus foram eles. Os magos, estudiosos das profecias bíblicas, reconheceram o sinal do anúncio do Salvador, do nascimento de Cristo, e vieram a Jerusalém para adorá-lo e ofertaram ali algumas dádivas, como ouro, como vocês conhecem, incenso e mirra. E vocês conhecem a história? Num sonho, Deus avisou para os magos que não voltassem para falar com Herodes. Vocês sabem por quê? Por isso, eles voltaram para a sua terra por outro caminho, porque Herodes queria de fato saber onde nasceu o Messias para poder então tirar-lhe a própria vida. Já Herodes alarmou-se por saber que havia nascido um rei anunciado profeticamente e temeu pelo seu reinado e por sua dinastia. Inquiriu a respeito e quis, com sofismas, fazer os magos descobrirem onde nascera, como falei, esse menino rei e viessem comunicar-lhe para que ele preparasse suas ações diabolicamente inspiradas, como demonstraram as suas ações futuras, matando os bebês de 2 aninhos para baixo. Como demonstrado, o mestre dos mestres recebeu adoração antes mesmo que em sua humanidade pudesse entender o que se passava, não por suas qualidades e potencialidades de realezas, mas pelo que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso eterno Criador e Salvador. Ó amigo, pense comigo, que lição! E essa lição dessa semana encerra a maravilhosa história de Belém. Quanto ela reprova a nossa incredulidade, o nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Pontos para a nossa reflexão durante toda esta lição da semana. Quem ouve a voz do Mestre e atende é chamado para uma missão e ministério. Individual ou coletivamente, como corpo, o corpo de Cristo, família, a família de Deus, como pessoa ou coletividade, o cristão é chamado para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, como diz 1 Pedro 2, verso 9, e seu ministério é apresentar Jesus a outros para discipulado e reconciliação com Deus, e a missão é trabalhar enquanto houver tempo, porque Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Amigo, amiga, como o tema do trimestre é educação e redenção, né? Reflitamos sobre o verdadeiro trabalho de educação ocorre quando
centralizamos Jesus em nossa vida, pois Ele é o primeiro e o último. Ele foi morto, mas está vivo eternamente e Ele tem as chaves da morte e do inferno, conforme Apocalipse 1, 17 a 18. Esse ensino deve estar em todos os objetivos dos planos curriculares das escolas, inculcando na mente dos educandos que somente nas palavras de Jesus se encontra graça, a fonte da água da vida eterna, a única que sacia toda a sede e transforma o que a bebe em fonte que salte para a vida e vida eterna. Esse é o mais elevado preparo dos professores, as palavras, a vida e o método de Jesus. Na próxima semana, dando um spoiler para cada um de vocês já ir se preparando, né? Nós vamos refletir sobre o tema Outras Lições do Mestre dos Mestres. Nos tópicos, em vez de se esconder a fuga, porque Jesus era chamado o Rabi Jesus, e como a mulher que retrucou para obter a bênção desejada, e como a história do cego Bartimeu foi lição de misericórdia e receptividade aos discípulos de Jesus no tópico Um Aluno que Entende. Que o Espírito Santo abra nossas mentes e corações para aprendermos as lições do Mestre dos Mestres. Pense comigo, todo verdadeiro trabalho educativo encontra seu centro no Mestre enviado de Deus, de sua obra hoje, precisamente como da que estabeleceu há 1800 anos, fala o Salvador nestes termos: eu sou o primeiro e o último e o que vivo para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Que maravilha de lição! Você percebeu como Deus é maravilhoso ao enviar Jesus para ser o nosso Salvador? Ele, já sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós e é o Mestre por excelência, o Mestre dos Mestres. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai do céu, muito obrigado pelas lições que o nosso professor dos professores, o nosso mestre dos mestres, proporcionou, propiciou para cada professor aqui da terra, para cada aluno, para cada irmã e para cada irmão. Que o Senhor continue nos educando na lição da lei e nela possamos meditar de dia e de noite. Nos dê a tua bênção, dá-nos a tua graça durante toda esta semana. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu irmão, minha irmã, professor, aluno, amigo, amiga, a lição fica por aqui. Que nós tenhamos um bom estudo durante toda esta semana e até a nossa próxima lição, nosso próximo capítulo. Que Deus te abençoe. Tchau. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra enquanto